Olá, queridos, a paz de Cristo, todo mundo bem, na paz? Hoje é mais um dia que o Senhor nos fez e eu quero trazer uma palavra para o teu coração diante dessa série que nós estamos fazendo sobre louvor e adoração, trazendo uma palavra que venha agregar mais o seu conhecimento, que venha edificar a sua vida, principalmente dentro da temática de adoração e de louvor. E o texto que eu quero usar como base está lá no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O texto que eu li está lá em João capítulo 4, o versículo é o 23 e o 24. Esse texto é um texto muito conhecido, principalmente para quem lida com adoração, com louvor dentro da igreja. E certamente é um texto base que nós usamos para falar sobre adoração, né? Existem alguns princípios que o próprio Cristo está trazendo aqui nesse versículo, falando a respeito de adoração, que ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja a reflexão que Cristo está dizendo para nós. Ele está dizendo que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só o próprio fato dele dizer que ele está procurando significa que não é tão fácil de encontrar. Significa que não é qualquer um que faz. Ele procura. Então, existem critérios para essa adoração. Por isso que ele está procurando. Não é qualquer adoração, não é qualquer louvor, não é qualquer tipo de expressão que Deus recebe. Por isso, o texto é claro quando Jesus diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A primeira verdade que esse versículo traz para nós é que a adoração ela é consequência do adorador. Você percebe no texto que Jesus não está dizendo que ele está procurando adoração. O texto está dizendo que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, a adoração ela é consequência do que o adorador faz. Mas antes de Deus procurar o que sai dos lábios daquele que adora, Deus está procurando a vida daquele que adora. Por isso que o Senhor está procurando adoradores. Adoração é consequência do adorador. Deus tem adoração no céu. A todo tempo Deus está sendo adorado no céu. A todo tempo Deus está sendo engrandecido no céu. Então eu preciso entender isso. Que mais importante que aquilo que eu expresso, mais importante que aquilo que eu entrego, é a maneira como eu estou entregando. É a vida que eu levo para entregar. Antes de Deus olhar para o louvor que eu expresso, Deus olha para a minha vida. Antes de Deus olhar para o tipo de culto que eu estou expressando, Deus está olhando para a minha vida. Antes de Deus se atentar para o louvor que sai dos meus lábios, Ele está observando a minha vida. Ele quer vida. Ele não quer só palavras, Ele não quer só cânticos, Ele não quer só canções, Ele não quer só expressões de... Não, Ele quer vida. Por isso que Ele está procurando adoradores. Isso aqui é muito forte, gente. Porque o texto está sendo claro quando diz que Cristo está procurando adoradores e não adoração. Adoração vem depois. Ele procura adoração, mas não adianta ter adoração se primeiro não tiver adoradores. Ele quer vida, Ele quer essência, Ele quer alguém que tem comprometimento com Ele, Ele quer alguém que tem um relacionamento com Ele, Ele quer alguém que se relacione com Ele, que tem vida com Ele, que caminhe com Ele diariamente. Não basta apenas dizer que o ama, tem que mostrar que o ama. Não basta apenas dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, tem que revelar a grandeza dEle na sua vida, dentro do seu cotidiano. Cristo está sendo muito claro que não adianta nós expressarmos para Ele uma adoração se nós não se tornamos essa adoração, se nós não somos adoradores, se nós não o adoramos, se nós não temos vida com Ele. Deus está muito mais preocupado com o relacionamento que eu construo com Ele
do que com as canções que eu expresso para Ele. Lembra de Isaías? Uma vez o profeta disse, esse povo me adora com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Porque o que adianta a canção ser linda, as palavras serem maravilhosas, mas o coração está longe de Deus? Aí você percebe que antes de Deus se atentar para aquilo que sai da minha boca, Ele se atenta para o meu coração. Se aquilo que eu ofereço não há coração, se aquilo que eu ofereço não há vida, se aquilo que eu entrego não existe essência, Deus não recebe. Porque Deus está procurando um adorador. Na verdade, Deus quer a tua vida. O maior interesse de Deus é a sua vida, é o seu coração, é você, e não aquilo que você faz. Aquilo que você faz é consequência daquilo que você é. Então Deus está procurando isso aqui, o teu coração, um coração de adorador. Porque o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito. Olha o que o texto diz, adorem em espírito. Veja, a adoração tem que ser espiritual. Até porque o versículo 24 vem explicando que Deus é espírito. Por isso, Ele procura aqueles que o adorem em espírito. Por ser espírito, a minha adoração deve ser espiritual. O problema é que às vezes algumas pessoas querem apresentar um nível de culto para Deus, de adoração, apenas racional. E cara, o culto não pode ser só racional. É claro que Paulo instrui a igreja a adorar também, a cultuar também pela razão, mas não pode ser só razão. Não basta apenas eu ter o conhecimento, a consciência, conhecer Deus, ouvir falar sobre Deus. Eu preciso adorá-lo em espírito. Quando a Bíblia fala adorá-lo em espírito, a Bíblia está falando sobre fé. E você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o texto está dizendo que eu não consigo adorá-lo se não existir dentro de mim a fé. Se eu não conseguir me conectar à fé, se eu não conseguir adorá-lo pela fé, eu não adoro em espírito. Não basta apenas eu adorá-lo com a razão, sabendo daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, do que Ele tem poder de fazer, do conhecimento que a palavra me dá sobre Ele, daquilo que Ele é. Não basta apenas entender o que é adoração. É preciso ter fé para expressar a adoração, porque Deus é espírito. Por isso eu preciso adorá-lo com o meu espírito, expressando a minha fé pelo meu espírito. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Tudo é pela fé. Deus, eu adoro Ele pela fé, eu me expresso a Ele pela fé. Quando você se reúne diante de um ambiente, de repente você não vai ver Deus, você não vai enxergar Deus, mas pela fé você adora Ele. A razão te dá o conhecimento que onde tem 2 ou 3 no nome dEle reunido, ali Ele está presente. Mas a fé te faz adorar e crer que Deus está presente ali. Então eu preciso adorá-lo pela fé, me relacionar com Ele pela fé, adorá-lo em espírito e em verdade. Aí olha o que o texto diz, que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se não existir verdade naquilo que eu expresso, Deus não recebe. Deus está procurando adoradores, só que adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é qualquer tipo de adorador, é adorador que entende que isso faz parte da essência dele, da vida dele. Não basta somente cantar, não basta somente falar, não basta somente pregar, não basta somente ir para a igreja. É preciso ser verdadeiro naquilo que faz. Ter verdade naquilo que canta, ter verdade naquilo que prega. A minha adoração tem que ser envolvida com verdade. Eu creio naquilo que adoro e adoro naquilo que creio. Então, eu expresso verdade na minha adoração, porque eu creio que Ele é o Senhor, eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele é o Rei dos Reis. Eu não só digo por dizer, eu creio que Ele é assim. Eu transmito verdade e Deus procura verdade, porque Deus é verdadeiro. Então, quando eu expresso uma adoração pela fé e com a convicção, através da palavra, da razão, do conhecimento da palavra e também pela fé
crendo que Ele está presente naquela adoração, mas no conhecimento da palavra, o Senhor recebe a adoração daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então não basta também só adorar em espírito, não basta só ter fé, é preciso ter verdade naquilo que eu expresso. Eu só vou poder ter verdade se eu tiver conhecimento bíblico e entender aquilo que Ele é e a maneira como Ele quer ser adorado. Somente a palavra vai me trazer o conhecimento para que eu expresse a verdade, para que seja real aquilo que eu estou vivendo com Ele. A palavra vai me dizer quem Ele é, a maneira como Ele se revela, a forma como Ele age, fazendo com que eu expresse aquilo de maneira real dentro de mim. Então o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não basta apenas cantar, não basta apenas falar, não basta apenas ter lindos hinos expressando a Deus, lindas canções. Porque antes de Deus ouvir o que sai da minha língua, o que sai da minha boca, Ele está sondando o meu coração. A intenção do que está saindo daqui de dentro. Ele olha para cá. Guarda isso, por favor. Sempre quando Deus, Ele olha para o ser humano, Deus vai olhar para cá, para o coração. É daqui de dentro que Deus está olhando. É o coração que Deus está vendo, a intenção de como está adorando a Ele, a maneira como está entregando a Ele. Deus sonda isso, o coração. O que Deus julga é o coração. Deus está olhando para dentro, para o coração. Portanto, guarde isso. A adoração tem que ser verdadeira, a adoração tem que ser espiritual e ela tem que vir do coração, daqui de dentro. É daqui de dentro que eu expresso a verdade. E digo se estou adorando em espírito e digo se estou adorando em verdade. Porque o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se essa palavra edificou a sua vida e de alguma forma foi bênção para a sua vida, se inscreve no meu canal no YouTube.